proteção do Senhor, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, os senhores advogados aqui presentes, advogada e servidores da casa. Eu pergunto aos eminentes pares se há algum apontamento a ser feito, sugerido para a ata da sessão pretérita. Se não houver, nós vamos encaminhá-la para aprovação, já que foram enviadas aos senhores antecipadamente. A pedido do relator, está sendo retirado de pauta, no relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré, o processo 1.3, processo da pauta eletrônica, o processo 0601 661. É um recurso eleitoral, uma representação, propaganda política. Esse processo está sendo retirado de pauta. A pedido de preferência no julgamento, chamo o processo 1.1 do PJE, o 0601 616, e da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto. É um agravo interno, uma ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada a agente público, 2018, eleições gerais, Cuiabá. Tem gravante Selma Rosane Santos Arruda, Gilberto e Cléry Fabiana Mendes. A parte agravada é Sebastião Carlos Gomes de Carvalho e também o Partido Social Democrata PSD, que é a comissão provisória. Também o Carlos Henrique Baquita Afávalo e Geraldo de Souza Macedo, José Esteves de Lacerda Filho. E também, como agravado, a Procuradoria Regional Eleitoral, que é em litisconsorte. Com a palavra o digno relator. Estou apanhando um pouco aqui, mas para mim abrir o PJE. Sim. Acho que não ver. Só Tá tem em esse, né? julgamento, Ah, tem mais? Esse aqui tá aguardando. Então, Eu posso ir aqui no só para painel. ver se foi liberado o voto. Tá liberado? Tudo, né? Tá. Trata-se de agravo interno interposto por Selma Rosane Santos Arruda, Gilberto Iglair Possamay e Cléry Fabiana Mendes, contra decisão unipessoal proferida por este relator, que decretou a quebra de sigilo bancário dos representados, ora agravantes, ao considerar a existência de indícios de abuso de poder econômico consistente na arrecadação e dispêndio de recursos de campanha eleitoral não contabilizados, bem como para requerer que o feito seja chamado à ordem ante a ausência de condição de procedibilidade de ação. Sustentam os agravantes que a quebra de sigilo determinado no deciso invectivado é medida que se revela precipitada, uma vez que é razoável o pedido formulado por eles em contestação, no qual se postula a concessão de pequeno prazo para apresentar os estados das contas correntes em atendimento à pretensão ministerial. Asseveram ainda que a decisão guerreada de quebra de sigilo bancário não está acompanhada de demonstração de sua imprescindibilidade e urgência para ser medida inaugural de instrução probatória, pois assim como está, desrespeita ela os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Aduz também que o decreto de quebra de sigilo bancário levado a efeito com espécie no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105/2001, não se amolda na espécie fático-jurídico debatida nesse feito, de modo que, ainda que seja possível a analogia ao deciso, é carente de fundamentação. De outra banda, alegam que, além de falecer legitimidade ativa ao representante Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, a discussão sobre a arrecadação e gasto ilícito em caso é precipitada, porquanto não respeita o prazo legal de ajuizamento. Afirmam, além disso, que não é possível discutir a utilização de Caixa 2 antes da apresentação de contas de campanha, uma vez que a sua configuração pressupõe a realização de gastos à margem da contabilidade oficial. Outro sim, saliento que a possibilidade de se propor manejo da ação de investigação judicial eleitoral não quer dizer que seja plausível a alegação de Caixa 2, haja vista a diferença dos institutos do abuso do poder econômico e arrecadação de dispêndio ilícito de campanha. Nesse sentido, destacam os agravantes que o Ministério Público Eleitoral até supre a questão da legitimidade, mas não consegue o mesmo no tocante aos desacordos da ação com espécie no artigo 30A da Lei 9.504/97. Por derradeiro, saliento que o agravante Selma Arruda foi vítima de trama eleitoreira, cujo conluio foi relatado na notícia crime que deu origem ao processo 58/2018, em trâmite pelo juiz da primeira zona eleitoral. Forte nessas razões, postulam a reconsideração da decisão e de 92/294, a qual decretou a quebra de sigilo bancário dos representados, ora agravantes, Selma Santos Arruda e Gilberto Iglair Possamay, e o reconhecimento da ausência de condição de possibilidade da ação ante o desrespeito de desacordo e legalmente estipulado no artigo 30A da Lei 9.504/97, chamando com isso o feito à ordem com consequente extinção por extemporâneo da parte dele referente à operação de Caixa 2 eleitoral, devendo prosseguir exclusivamente sob o enfoque hipotético formulado pelos autores agravados no que tange ao abuso do poder econômico. Alternativamente, os agravantes requerem, com fulcro no artigo 313, inciso 5, alineado do Código de Processo Civil, a suspensão desse feito até o julgamento da ação monitória de número 103, 1032-668, de 7/1/2018, em curso na 10ª Vara Civil da capital, proposta em desfavor da representada, ora agravante Selma Arruda, pois essa ação subexame é fundada em documentos contidos naquela ação civil que ainda não foram submetidos ao crivo do contraditório. O diretor estadual de Mato Grosso do Partido Social Democrático, PSD-MT, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Geraldo de Souza Macedo e José Esteves da Serra Filho, apresentaram contra-razões ao agravo interno. Sustenta os referidos agravados, em síntese, que a decretação do afastamento do sigilo bancário dos agravantes se faz necessária para que se possa conferir uma ampla dilação probatória, esclarecendo-se todas as circunstâncias dos ilícitos eleitorais possivelmente perpetrados. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interposto para que seja mantida a decisão impugnada. Sebastião Carlos Gomes de Carvalho também ofereceu suas contrarrazões ao agravo interno interposto pelos representados, argumentando que não se sustenta a tese de que houve ajuizamento prematuro da demanda. Bem ainda, assinalou que a quebra do sigilo bancário dos agravados é medida de suma importância para o desenho do feito. Nesses termos, requeriu o desprovimento do recurso em exame. Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, por intermédio do ID 376072, apresentou suas contrarrazões no recurso interposto pelos representados, manifestando-se pelo acolhimento da tese de ilegitimidade ativa do representante Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, eis que o artigo 30A da Lei 9.504/97 não lhe confere esta qualidade. O representante do parquê salientou ainda que resta prejudicada a propositura
da ação com fulcro no artigo 30A da Lei 9.504/97, porque foi proposta antes do dia exaquo legalmente determinado para as ações eleitorais propostas com essa fundamentação legal. Por fim, pleiteou a manutenção da decisão que afastou o sigilo bancário dos representados. Na sequência, os representantes, ora agravados, PSD, Carlos Henrique Baquita Fávaro, Geraldo de Souza Macedo e José Esteves de Lacerda, apresentaram esse petitório de folhas, ID 414.472 e 415.772, arguindo a intempestividade das contratações identificadas pelos números 375.972 e 376.072, pugnando, por conta disso, o desentramento das referidas peças processuais. Nos termos do despacho apontado pelo ID 439.972, mencionei que a alegação de intempestividade das contratações, conforme descrito no parágrafo anterior, seria tratada como questão preliminar neste julgamento, é o relatório. O senhor pode continuar com a palavra para proferir voto? Pois não. Questão preliminar deduzida pelos agravados Partido Social Democrático, Carlos Henrique Baquita Fávaro, Geraldo de Souza Macedo e José Esteves de Lacerda Filho, intempestividade das contratações ofertadas pelos agravados Sebastião Carlos Gomes de Carvalho e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Os agravados PSD-MT Carlos Henrique Baquita Fávaro, Geraldo de Souza Macedo e José Esteves de Lacerda Filho suscitaram questão preliminar alusiva à intempestividade das contratações manejadas pelos demais agravados Sebastião Carlos Gomes de Carvalho e Procurador Regional Eleitoral. No tocante às contratações oferecidas pelo agravado Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, cumpre-se destacar que, de fato, elas foram apresentadas a destempo. O referido agravado foi intimado para a prática do ato no dia 8/11 de 2018. E sua resposta ao agravo somente foi juntada no dia 12/11 de 2018, ou seja, após o término do prazo legal, que foi no dia 11/11 de 2018. Impede-se dizer que, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar 6490 e do artigo 7º, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.478 de 2016, durante o período eleitoral, os prazos processuais são contínuos e peremptórios. Correm em secretaria, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. Logo, restando demonstrada a intempestividade recursal suscitada, acolho a presente questão preliminar e, por conseguinte, não conheço as contratações ofertadas por Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. De outra banda, no tocante às contrarrazões ofertadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, não se constata a sua intempestividade. Com efeito, o referido órgão ministerial foi intimado para a prática do ato em 9/11/2018, ID 301.872, e apresentou suas contrarrazões no dia 12/11/2018, assim, dentro do prazo legal. Dessa forma, rejeita essa preliminar de intempestividade das contratações ofertadas pela Procuradoria Regional Eleitoral. Rejeito, então, a da Procuradoria. Sim. E acolho em relação ao Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Certo. O senhor não conhece das contrarrazões ofertadas por Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Isso. E no que diz respeito à matéria suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, seria intempestividade e o senhor está afastando. É isso? Exato. Os colegas estão de acordo com os dois pontos mencionados pelo digno relator antes de examinar o mérito? Todos estão? Então o senhor pode prosseguir. Então, está a unanimidade, não conheceu das contrarrazões ofertadas por Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Da mesma forma, rejeitou a matéria suscitada de intempestividade pela Procuradoria Regional Eleitoral. Deixando bem claro que eu estou acolhendo a intempestividade manifestada em relação a Sebastião Carlos de Carvalho e delas, então, das contratações, não estou conhecendo. Sim. E do Ministério Público, da Procuradoria Regional Eleitoral, estou rejeitando essa preliminar de intempestividade.
Sim, agora o senhor o mérito. Voto mérito. Eminentes pares. Como foi relatado, alega os agravantes que se revela precipitada a decisão que decretou o afastamento do sigilo bancário dos representados Selma Rosane Santos Arruda e Gilberto Eglair Possamay, haja vista que postularam a concessão de prazo para apresentação de extratos. Aduz ainda que a aludida decisão não está acompanhada de demonstração de imprescindibilidade e urgência a justificar medida inaugural de instrução probatória. Sustenta também que o decreto de quebra de sigilo bancário não encontra embasamento jurídico no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105/2001. Na parte que importa ao deslinde da controvérsia, essas foram as assertivas lançadas por esse relator na decisão gravada. Defiro a juntada dos documentos que instruem a contestação de ID número 90.898. Indefiro, contudo, a dilação de prazo concedido para a apresentação de extratos detalhados das movimentações financeiras dos requeridos Selma Rosane Santos Arruda e Gilberto Eglair Possamay. Por consequência, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral para decretar a quebra do sigilo bancário de ambos, com fundamento no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105/2001, considerando a existência de indícios de abuso de poder econômico consistente na arrecadação e dispêndio de recursos de campanha eleitoral não contabilizados. Com efeito, o pagamento de vultosas quantias em dinheiro à agência de publicidade Gênios Work Produções Cinematográficas no período rotulado de pré-campanha, consoante relatado e documentado nos autos, o que, vale dizer, não é contestado pelos requeridos, pode, em tese, caracterizar conduta ilícita tendente a desequilibrar o pleito, revelando-se imperioso esclarecer também a origem do numerário que transitou pelas contas dos defendentes, a fim de elucidar por completo a controvérsia instalada nesta demanda, emprestando-se com concretude ao poder fiscalizatório da Justiça Eleitoral, sem prejuízo de que, no julgamento do mérito, apreciando-se detidamente todas as teses suscitadas no vertente caso, as condutas apuradas venham a ser compreendidas como idôneas. Assim determina, primeiro, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando seu extrato de movimentações financeiras da conta corrente 01001935, dígito 7, da agência 1695, relativo ao período de 1/4/2018 a 4/9/2018, devendo justificar a origem de todos os créditos, sobretudo os feitos por meio de cheque ou transferência bancária, e os beneficiários de todos os débitos lançados no período. E, segundo, 2. A expedição de ofício ao Banco do Brasil, requisitando o status da movimentação financeira da conta corrente número tal, agência tal, relativo ao período de 1/4/2018 a 4/9/2018, devendo identificar a origem de todos os créditos, sobretudo os feitos por meio de cheque ou de transferência bancária, e os beneficiários de todos os débitos lançados no período. ID 825, página 5. No que tange às alegações dos agravantes, destaco por necessário que nos termos das decisões de ID 87067 e 89433, foi franqueado aos representados, ora agravantes, o direito de exibir os estados bancários detalhados de suas contas bancárias, que incluísse as movimentações financeiras de suas poupanças integradas e também demais documentos que entendesse necessário para a comprovação da regularidade da movimentação financeira no período de 1º de abril de 2018 a 4 de setembro de 2018. Contudo, as informações bancárias apresentadas pelos agravantes, através das defesas ID 88073 e 90898, não se mostraram suficientes para elucidar os fatos em exame, deixando de contemplar, inclusive, as informações bancárias do representado Gilberto Eglair Possamay, primeiro suplente da chapa senatorial, o qual teria efetuado repasses financeiros à candidata Selma Arruda, conforme consta da própria contestação dos representados. Dessa maneira,
considerando a existência de indícios de abuso do poder econômico consistente na arrecadação e dispêndio de recursos de campanha eleitoral não contabilizados, bem ainda diante da necessidade de se aferir a verdadeira origem e destino dos recursos utilizados na pré-campanha, foi necessária a determinação de ruptura dos sigilos bancários dos representados, a fim de elucidar por completo a controvérsia instalada nessa demanda. Ademais, é manifesto o interesse público nesse caso concreto, demonstrando seguramente, pelas razões já delineadas acima, bem ainda pela imperiosa busca da verdade real, devendo ser ressaltado que foi decretada a tramitação deste feito em segredo de justiça, especialmente com o fim de preservar as informações bancárias então disponibilizadas pelos representados, bem ainda aqueles que serão obtidos junto às instituições financeiras. Outro sim, quanto à alegação dos agravantes de que o afastamento do sigilo bancário decretado nestes autos não encontra embasamento jurídico, vale destacar que o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar da Lei Complementar assegura que, aspas, a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou de processo judicial, não se verificando, desse modo, qualquer restrição para sua decretação em sede de AIGE. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, vamos ler só a parte negritada. Em caso, a quebra de sigilo bancário com vista a apurar a suposta captação ilícita de sufrágio em sede de AIGE é plenamente possível, por não se tratar de um direito absoluto e por se encontrar o deciso devidamente fundamentado. Agravo regimental em recurso de mandado de segurança 13.514, acordo de 19 de 8 de 2014, de relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em data de 4 de 9 de 2014. Um outro julgado, só vou também ler a parte negritada. A jurisprudência do TSE tem assentado que, mesmo no âmbito da Justiça Eleitoral e nos feitos que envolvam eventual interesse público, a exigência de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, entre outros, deve ocorrer de forma fundamentada. Precedentes. Este julgado é de também recurso de mandado de segurança 22.172, acordo 13 de 8 de 2013, de relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, tomo 172, de 9 de 9 de 2013. Prossigo. Assim, averiguados os requisitos necessários que justificaram a decretação da quebra do sigilo bancário levada a efeito neste processo, a manutenção da decisão unipessoal ID 92294 é medida que se impõe. De outra banda, os agravantes requereram que o feito fosse chamado à ordem ante a ausência de condição de procedibilidade da ação, supostamente traduzida no desrespeito ao desacordo legalmente estipulado no artigo 30A da Lei 9.504/97, porque não é possível discutir a utilização de Caixa 2 antes da apresentação das contas de campanha. Sustento ainda que os representantes Sebastião Carlos Gomes de Carvalho não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da representação que tem por objetivo apurar conduta relativa à arrecadação e gastos de recursos durante a campanha. Sobre essas temáticas, o órgão ministerial agravado, por intermédio das contradições ofertadas, pronunciou-se na mesma linha intelectiva dos agravantes. No que se refere à ausência de legitimidade do representado Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, autor da ação de investigação judicial, ressalto que essa questão se encontra superada ante o teor da decisão ID 89.433, que autorizou a entrada do Ministério Público Eleitoral como litisconsórcio ativo desta AIGE, sendo que o parquê, evidentemente, detém legitimidade para ajuizar a demanda com fulcro no artigo 30A da Lei 9.504/94.
A propósito, essa questão foi deliberada nos seguintes termos, ID 89433, aspas, com efeito, tem que o deciso invectivado merece reconsideração a fim de autorizar a entrada do Ministério Público Eleitoral como litisconsorte ativo desta AGE, com fundamento no artigo 96b, parágrafo 1º e 2º da Lei das Eleições, evitando-se o inócuo ajuizamento de uma segunda ação com semelhante objeto e pedidos, mormente porque, apresentada a contestação inicial à peça vestibular, fica superado o receio de tumulto processual que fatalmente ocorreria se o prazo para a defesa, que se encontrava em pleno curso quando o pedido ministerial fosse prorrogado naquela ocasião. Todavia, justamente a fim de resguardar o princípio do contraditório, faz-se necessário notificar novamente os réus dessa feita para contestarem as arguições ministeriais e de toda a documentação apresentada pelo parquê, mormente em razão da ampliação objetiva da demanda, considerando que, se somente o candidato Sebastião Carlos Gomes de Carvalho permanecesse no polo ativo da ação, essa não poderia ser apreciada no tocante à hipótese do artigo 30A, caput da Lei 9.504/97, bem como pelas circunstâncias de o próprio Ministério Público Eleitoral apontar novos indícios que sugerem que os agravados utilizaram do mesmo expediente para contratação e pagamento de outros serviços de natureza tipicamente eleitoral, qual seja, pesquisa eleitoral qualitativa. Destarte, reputo superada, fecha aspas, e prossigo. Destarte, reputo superada a questão relativa à ausência de legitimidade passiva do representante Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, quanto às questões relativas ao pedido de extinção do feito, relativa à apuração de Caixa 2, com respaldo na tese de que houve desrespeito ao desacordo legalmente estabelecido no artigo 30A da Lei 9.504/97, o que não é possível discutir a caracterização dessa espécie de ilicitude antes da apresentação das contas de campanha, tem que tal premissa, de igual forma, não merece ser acolhida. Na espécie, as ações foram intentadas possuindo como questão de fundo o suposto uso excessivo de recursos durante o período de pré-campanha eleitoral, que acarretaram na contratação da empresa de publicidade Genius at Work, cujos gastos não teriam sido objeto de contabilização pelos representados ora agravantes. De fato, não se ignora a diferença entre as ações propostas com fundamento no artigo 19 e 22 da Lei Complementar 64/90 e aquelas propostas com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504/97. Ocorre que vigora no direito processual eleitoral o princípio da congruência, de maneira que, na descrição dos fatos submetidos ao conhecimento do órgão julgador, é que resultará a aplicação das sanções previamente estabelecidas em lei. Assim, pouco importa se o pedido contido na exordial faz referência ao abuso do poder econômico ou à arrecadação de gastos ilícitos de recursos, pois, aspas, ao órgão judicial incumbe realizar o enquadramento jurídico dos fatos narrados na petição inicial e debatidos no processo, e com base neles aplicar as sanções legais que entenderem pertinentes. José Jairo Gomes, em Direito Eleitoral, 13ª edição, São Paulo, Atas, página 809. Prossigo. Acerca do tema, este é o entendimento sedimentar no Tribunal Superior Eleitoral. 2 pontos. Eleições 2012, recurso especial. Aqui vou ler só a parte negritada, que é o que entendo ser pertinente para a compreensão do caso. Não ocorre julgamento extra petita ou violação do artigo 128, 264, parágrafo único, 459 e 460 do Código de Processo Civil, ante a condenação em cassação do diploma, embora na petição inicial da AGE conste apenas pedido de cassação de registro, pois em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância, o que decorre do imperativo legal constante do artigo 73, parágrafo 5º da Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro ou do diploma.
grifei. Esse julgado é de recurso especial eleitoral 52.183, acordo de 7/4/2015, de relatoria da ministra Maria Tereza de Rocha de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em data de 24/4/2015. Por sua vez, a súmula 62 do TSE deixou enunciado que, aspas, os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Fecho aspas, e prossigo. Portanto, não se mostra pertinente a tese ventilada pelos agravantes de que a ação deve ser extinta no ponto em que se trata da prática de ilícitos eleitorais apurados com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504/97, uma vez que não tem qualquer consistência dizer que os autores, ora agravados, carecem de interesse de agir somente porque ajuizaram a demanda eleitoral antes do seu termo inicial legalmente previsto e ainda previamente à apresentação das contas pelos candidatos representados. Por essas razões, é imperioso dizer que não há reparos a serem feitos na tramitação das ações de investigação judicial eleitoral, motivo pelo qual deixo de chamar o feito à ordem para fins postulados pelos agravantes. Posto isso, conheço do agravo interposto por Selma Rosane Santos Arruda, Gilberto Eglair Possomai e Cléry Fabiana Mendes. Entretanto, nego-lhe provimento para manter intacta a decisão agravada com os acréscimos expostos nesse voto. É como voto, senhor presidente. Doutor Rabaneda, Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, pelo que observo, o relator está conhecendo do agravo para, no mérito, negar-lhe provimento. Contudo, antes de enfrentar o mérito, quero suscitar a questão de ordem à Corte para que seja analisada o próprio cabimento do agravo na hipótese em comento. Isso porque vige no direito eleitoral o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tanto que na resolução de regência, número 23.547 de 2017, que trata das eleições de 2018, consta do artigo 29, aspas, as decisões interlocutórias proferidas no curso da representação não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pelo relator por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público em suas alegações finais. É mais ou menos a mesma ideia que trouxe o novo Código de Processo Civil. Contudo, lá, algumas decisões interlocutórias são passíveis de recurso de agravo de instrumento. Aqui, nenhuma decisão interlocutória é passível de recurso. E no caso de teratologia, o TSE já entendeu cabível o mandado de segurança. Se nós admitirmos o recurso e passarmos a julgar agravos contra a decisão interlocutória, nós teríamos uma situação bastante curiosa. Pois, por exemplo, julgamos o mérito deste agravo. Se julgarmos o mérito, a parte tem direito ao recurso especial contra uma decisão interlocutória de uma ação que ainda está em trâmite aqui. E é exatamente esse tipo de tumulto que se quer evitar com a adoção desta norma. E aqui eu trago um precedente à Corte, no caso da ação de investigação judicial eleitoral que tramitou originariamente no TSE, que é a de número 19.4358/2014, que é a ação de investigação judicial eleitoral que questionava a chapa Dilma Temer. Em diversos agravos que lá foram interpostos, em diversas decisões, aquela corte entendeu que, aspas, decisões interlocutórias proferidas em AIGE são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão. No âmbito desta corte, de pesquisa rápida que fiz aqui, também pode-se citar o processo 492.25/2016, que teve como redator do acordo o Dr. Paulo César Alves Sodré, aonde nós decidimos no mesmo sentido.
Cito a premissa menor desse acórdão, aspas, consoante jurisprudência pacífica do colendo Tribunal Superior Eleitoral, da decisão interlocutória proferida em sede de investigação judicial eleitoral, não cabe recurso, visto que a matéria não é alcançada pela preclusão, podendo ser apreciada por ocasião do julgamento do recurso contra a decisão de mérito dirigido ao tribunal adquém. E naquela oportunidade apreciávamos uma questão relacionada às eleições municipais. De modo que a matéria que está deduzida neste agravo, data vênia e salvo o melhor juízo, deve ser conhecida e apreciada no seu mérito por esta Corte no momento do julgamento do mérito dessa ação de investigação judicial eleitoral. Tanto assim o é que a parte requer, como consta do voto do outro relator e também bem explícito no seu relatório, a extinção parcial da ação. Coisa que nós só podemos fazê-lo com uma cognição exauriente no julgamento do mérito. De modo que, senhor presidente, com essas considerações e trazendo os precedentes já citados e também a resolução de regência, eu submeto à Corte a questão de ordem, né, e voto no sentido de não conhecer do agravo. O exame do mérito. Claro. Eu consulto o digno relator. A matéria, ele apreciou, entendeu? Tanto que ele expressou, conheço do recurso e nego o provimento. Eu conheci e estou negando o provimento. Agora, se o colegiado entender que é caso de não conhecimento, eu não teria dificuldade aqui de, né, de me adaptar aqui o voto, né, nesse sentido. Bom, mas e aí? Mas a princípio eu entendo que, como já foi dito no meu voto, né, eu estou conhecendo e estou negando o provimento, né. Doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu já tenho posição já antiga, desde quando ingressei na corte no meu primeiro biênio, sempre me manifestei em relação à irrecorribilidade das interlocutórias nas ações tipicamente eleitorais. Existem algumas exceções a essa regra, que é a fase de execução de algumas ações, que aí a parte não tem outra alternativa a não ser agravar. Mas não é o caso. O caso aqui é uma ação tipicamente eleitoral, é uma AIGE. É nata. É. Tribunal. E aí o desfecho dessa ação tem que ser, assim quer a legislação eleitoral, o mais breve possível. E a recorribilidade das interlocutórias atrapalha justamente o desfecho desta ação. Pelo sim ou pelo não, né? E bem lembrado pelo eminente doutor Ulisses Albaneda, que e até citando um precedente do doutor Paulo Sodré, que a parte não fica de nenhuma forma desamparada no seu direito de ver a questão apreciada pela corte, porque ela pode ser tratada isso no momento do julgamento final dessa ação. O tribunal vai se debruçar sobre todos os pontos ali enfrentados no julgamento, inclusive as interlocutórias, de modo que eu não tenho a menor dúvida de acompanhar a questão de ordem levantada pelo doutor Ulisses Albaneda e não conhecer do interlocutória, do recurso. Doutor Paulo. Meu presidente, eu acompanho a questão de ordem para não conhecer do recurso e digo mais, o doutor Ulisses citou um precedente meu, o doutor Ricardo já disse que está aqui há tanto tempo aqui na corte, né? E não podia perder essa oportunidade, mas ele disse com toda razão que há tempos que ele defende essa posição. Nós tivemos outra composição, esse debate, e lembro que agora no processo eleitoral deste ano, na propaganda eleitoral, não houve um agravo regimental das nossas decisões de juízes eleitorais. Todos, quando vieram aqui para o tribunal, foi via mandado de segurança. Uns não conhecidos, mandado de segurança, outros julgados procedentes. O que significa que somente em caso teratológico é que é possível fazer face a adesões interlocutórias no pleno, né, ou conhecimento. Então, eu acompanho, sim, a questão de ordem para não conhecer do agravo regimental. Doutor Peleja. Então, essa questão, houve uma
discussão acerca dessa recorribilidade ou não, se a área doutrinária admite, né? Mas assim, o tribunal ele tem inclinado no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Se a área doutrinária admite em parte, mas é uma questão controvertida, né? Mas acompanhando os colegas em prol da pacificação, também sou pelo não conhecimento do recurso. Doutor Lúcio. Convenienzar o digno relator, mas também vou acompanhar o voto divergente do doutor Rabaneda. Eu também vou acompanhar a divergência em razão do princípio da colegialidade e de decisões já proferidas por esse tribunal. Tá? Desembargador Pedro, ao final o senhor fica como? O senhor disse que se o tribunal entendesse, o senhor iria... Como eu já proferi meu voto, daí eu fico vencido então, para até futuramente constar isso nos autos, né? O digno ficando constando ficando nos autos, para futuramente não ter que fazer uma nova apreciação dessa... Senhor presidente, eu queria só fazer um esclarecimento. Há um tempo atrás, tá, houve agravos internos, tá, porque há a própria previsão do regimento interno do tribunal. E houve os agravos internos, e eu era o relator, só que quando eu trouxe o principal, eu trouxe os agravos do principal. Então, assim, os agravos eles foram analisados como preliminar, entendeu? Só para fazer esse esclarecimento, então o tribunal, para aproveitar, eles foram analisados como preliminar. Tá? Então, então houve um aproveitamento ali, porque o julgamento do mérito já estava próximo, então, mais ou menos em consonância com a teleologia da norma. O tribunal, por maioria, acolheu a questão de ordem suscitada pelo primeiro vogal para não conhecer do agravo interno, por não ser factível a insurgência contra a decisão singular do relator. Na sequência, a emesa para julgamento, agora a pauta física, processo 2.1, 6752, recurso eleitoral, prestação de conta do exercício financeiro, partido político, órgão de direção municipal, ano 2016. A 34ª zona eleitoral, Ministério Público Eleitoral, que é a parte recorrente. A parte recorrida é o partido PSDB, de Chapada dos Guimarães. O parecer escrito é pelo provimento do recurso, com a palavra o doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. E lembrando que no processo anterior, que foi anunciado, o redator será o doutor Rabaneda. Presidente, eu vou julgar pela ementa que a matéria é conhecida desse tribunal e sem prejuízo, evidentemente, da manifestação oral do doutor procurador, que eu tenho certeza que não vai ter nenhum prejuízo, porque já saberá, inclusive, antecipadamente o meu voto e depois pode usar da palavra, evidentemente, não é o objetivo tolher de maneira nenhuma, apenas sintetizar a matéria conhecida, né? Recurso eleitoral, prestação de contas anual, diretório municipal de partido político. A ementa, inclusive, está no final do voto, que já está liberado. Contas zeradas, suposta existência de recursos provenientes da contribuição de filiados. Tese rejeitada, ausência de qualquer movimentação financeira, não recebimento de cotas do fundo partidário, inexistência de recursos estimáveis em dinheiro, município pequeno, recurso desprovido, contas que se mantêm aprovadas com ressalvas. Não é possível afirmar que o partido político efetivamente recebeu recursos provenientes da contribuição de filiados, somente pelo fato de conter essa previsão no respectivo estatuto partidário. A mera suposição da existência de receitas ou créditos sem qualquer laço probatório mínimo não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações contábeis prestadas pelo requerente. Estou negando o provimento, presidente. É Chapada, acho que essa aqui é Chapada. Planalto da Serra, exatamente. O senhor quer fazer alguma colocação, digno procurador? Senhor presidente, eu apenas ratifico o parecer escrito. Eu indago aos eminentes pares se há algum voto divergente.
Todos estão de acordo? Então eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa, o recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro, partido político, agora da 41ª Zona Eleitoral, Figueirópolis do Oeste. Recorrente ao Partido Trabalhador, PT, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, com a palavra. Senhor presidente, nesse caso é recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Figueirópolis do Oeste, relativo ao exercício 2015. A. Ausência de extratos bancários que contemplam toda a espécie. Existência de uma doação em espécie sem o trânsito pela conta corrente da grei partidária. Nas razões apresentadas, o recorrente se limita a alegar que não movimentou recursos financeiros no ano 2015, nem recebeu valores provenientes do fundo partidário. Carreou aos autos com o apelo os documentos de folhas 62 e 69, requerendo ao final a aprovação das contas com ressalvas. Contra as razões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso e, no parecer lançado à Procuradoria Regional Eleitoral, impugna a juntada do extrato bancário nesta fase recursal em função da sua extemporaneidade, bem como alega que o recorrente não se desincumbiu de afastar a irregularidade consistente no recebimento de doação sem um trânsito pela conta corrente específica, razão pela qual se manifesta pelo desprovimento do recurso. Ao relatório. A Procuradoria. Senhor presidente, ratifico o parecer pelo desprovimento. Presidente, se é certo que o parágrafo 11º do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos autoriza os órgãos partidários a, aspas, apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas, fecho aspas, não menos certo é que o TSE, interpretando esta norma, sedimentou o seguinte entendimento. E aqui cito a premissa menor de um julgado TSE no seguinte sentido, aspas, oportunizado previamente a juntada de documentos pelo juiz eleitoral e não praticado o ato, ou praticado de maneira a não sanar a irregularidade, opera-se a preclusão, não se revelando possível fazê-lo em sede recursal. Fecho aspas, cito a fonte. E digo, no caso dos autos, ciente da necessidade de apresentar documentos durante a instrução, o recorrente se manifestou às folhas 41 e 42, deixando de anexar aos autos o extrato bancário de todo o período. Agora, em sede recursal, o recorrente apresenta um extrato bancário, quando, em primeiro grau, teve oportunidade para fazê-lo e não fez, dificultando sobremaneira a fiscalização, sonegando da equipe técnica a possibilidade de bem avaliar o documento. Este o quadro, não conheço o documento apresentado com recurso, permanecendo rígida a uma das irregularidades que levaram à desaprovação das contas, a ausência de extrato bancário de todo o período apurado. Cito o precedente e digo, além disso, o recorrente também não justificou por que o valor de R$ 500 em espécie, doados pelo presidente de seu diretório municipal, Sr. Rugli Ferreira de Amorim, na data de 10/9/2015, conforme farta a documentação dos autos, não transitou pela conta corrente do partido, em afronta ao parágrafo 3º do artigo 39 da Lei dos Partidos Políticos e artigo da resolução que cito. Esta constatação se torna suficientemente grave, apta a afastar a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que contraria a afirmação do próprio recorrente, no sentido de que não movimentou recursos financeiros no período apurado. As duas irregularidades, isoladas conjuntamente, reúnem gravidade capaz de macular a lisura e integridade da prestação de contas, devendo ser mantida a desaprovação. Com essas considerações, eu estou negando o provimento ao recurso, presidente. Algum voto divergente dos eminentes colegas? O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do colega doutor Rabaneda, o 2.3 é o 5543, prestação de contas, partido político, prestação de contas de exercício financeiro ano 2016, partido da Mobilização Nacional. A parte requerente é o Partido de Mobilização Nacional, PMN, e Celi Santini Borges, presidente Ronald Kemp, Santi Borges, tesoureiro.
parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas, aplicando a sanção prevista no artigo 37A da Lei 9.096/95. Isto é, suspensão de novas cotas do fundo partidário. Com a palavra ao relator. Presidente, vou sintetizar também, já vou apresentar o voto. Os representantes partidários intimados pessoalmente não regularizaram a representação processual, de modo que eu estou aplicando a resolução de regência e precedentes e estou julgando as contas como não prestadas em razão de seu caráter jurisdicional, não poder tramitar sem a respectiva representação. E ao final, em razão disso, estou aplicando as sanções também previstas na resolução. Suspensão do repasse até a regularização. Sim. Como voto. Todos estão de acordo, os colegas? Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido de Mobilização Nacional, PMN Mato Grosso, referentes ao exercício financeiro 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.4, doutor Ulisses Rabaneda. Prestação de conta do Partido Político, Partido Social Cristão, PSC. A parte requerente é o Diretório Regional. O parecer é pela aprovação das contas. Estou com a palavra? Sim. Presidente, o caso também simples é o caso de aprovação das contas. Não existe nenhuma irregularidade, parecer do Ministério Público favorável e em singelo voto, estou julgando aprovados a prestação de contas do Diretório Regional do Partido Social Cristão, referente às eleições de 2016. É como voto. Ratifica o parecer? Sim, ratifica. Ratificado o parecer. Então posso proclamar? O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do Partido Social Cristão, referente à eleição 2016, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa agora da pauta eletrônica, 1.2, é o 06.329. A representação, conduta vedada a agente público, 2018, eleições gerais. A coligação é DEM, PSD, PDT, PSC, MDB. E representado José Pedro Gonçalves Taques. O parecer é pela improcedência da representação. Com a palavra o relator, doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, cuida-se de representação manejada pela coligação para mudar Mato Grosso em desfavor de José Pedro Gonçalves Taques, por suposta prática de conduta vedada, consistente na distribuição de benesses aos servidores públicos estaduais através do programa denominado Clube do Servidor. Estou citando no relatório trechos da petição inicial, vou abortar com maior detalhamento por ocasião do voto, está transcrito, e ao final requereu, aspas, a procedência da representação de forma a se reconhecer a prática da conduta vedada, a hora relatada, consistente na implementação e execução do programa denominado Clube do Servidor em ano eleitoral, fixando, ao fim, multa em desfavor do representante José Pedro Gonçalves Taques em patamar que Vossa Excelência entender cabível ao realizar o necessário juízo de proporcionalidade, sugerindo-se desde já a fixação em patamar elevado. O representante José Pedro Gonçalves Taques apresentou defesa, aonde sustenta em síntese. Diz que a representação é no mínimo temerária, registra que o objetivo da demanda é exclusivamente eleitoreiro, afirma que, como se sabe, aspas, a administração pública, bem como a necessidade da população e dos servidores, não para por conta do ano eleitoral, sendo certo que ao assumir o comando do executivo, ponto, uma frase ficou meio sem sentido. E continuou ele em sua defesa. Assim, é de se levar em consideração que há uma autoridade gerencial inerente ao cargo. São decisões administrativas de toda sorte, escolhas de políticas públicas, regionalização de investimentos públicos. Afirma que não é razoável que a norma jurídica de controle possa inferir que qualquer dessas decisões tenham sempre, necessariamente, o objetivo de captação de votos. Afirmou que o programa Clube do Servidor, que é o objeto desta ação, foi idealizado no início de 2017,
Salienta que houve acompanhamento do Gabinete de Comunicação na consecução da divulgação e lançamento do Clube do Servidor, assim como análise favorável da Procuradoria-Geral do Estado. Afirma que vale mencionar que o Clube do Servidor não é caracterizado como programa social, uma vez que não envolve aplicação ou dispêndio de recursos públicos, dizendo que, em outras palavras, a sua efetivação independe de lei em sentido estrito e de previsão orçamentária. Fez outras considerações que eu vou abordar com mais detalhe por ocasião do voto, também está transcrito. Requereu a improcedência da representação. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pela improcedência da representação. O representante em petição de ID 44754 apresentou manifestação. A doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que era relatora dos autos, em decisão se deu por suspeita, ocasião em que os autos me foram redistribuídos. Em razão de documentos e manifestação do representante, eu dei vista ao representado que deixou o prazo transcorrer em Albis. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em nova manifestação, através do evento ID 185322, reiterou a improcedência da representação. E ao relatório, presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito pela improcedência da representação. A palavra retorna ao relator para o voto. Presidente, a presente representação questiona a legalidade da implantação pelo representado, enquanto governador do Estado, e então candidato à reeleição, do programa denominado Clube do Servidor, asseverando que houve, na hipótese, violação ao artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições. Estou transcrevendo o artigo 73, parágrafo 10º, que pouparei Vossa Excelência da leitura, e digo: para a caracterização da apontada conduta vedada, deve o gestor, no ano da eleição, distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios, fazendo, obviamente, com a utilização de recursos públicos, exceto nos casos de calamidade, estado de emergência ou de programa social previsto em lei e em execução orçamentária no exercício anterior. Dispõe o decreto estadual 1282/2017. E aqui eu estou transcrevendo a íntegra do decreto que instituiu o programa Clube do Servidor. E poupo vossas excelências da leitura, tendo em vista que vou destacar os principais pontos. E digo o seguinte: conforme se vê do normativo citado, criou-se por decreto, no ano anterior ao das eleições, um programa com o objetivo de, aspas, se estabelecer política de parcerias com empresas privadas de vários ramos, com a finalidade de oferecer descontos ou vantagens aos servidores públicos estaduais na aquisição de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais. Fecho aspas. Dito de outro modo, o Estado criou e implementou o programa Clube do Servidor, firmando parcerias. Contudo, os descontos e vantagens oferecidos são suportados pelas empresas privadas aderentes, sem que estas passem a ter direito a qualquer, aspas, benefício junto aos programas de governo, a licitações, contratos, obrigações fiscais, fecho aspas, conforme expressa a redação do artigo 10 do decreto sus mencionado. Destaco, a propósito, o termo de adesão ao programa, que consta dos autos, e cito também, na íntegra, o termo de adesão, e poupo Vossa Excelência da leitura. E digo, assim, tendo em vista que o artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504/97, veda a distribuição de bens, valores ou benefícios no ano da eleição por parte da administração pública e, comprovado nos autos, que o programa Clube do Servidor é custeado pela iniciativa privada, através de descontos e vantagens na compra e venda de produtos de cada empresa, resta descaracterizada a violação normativa apontada na peça de ingresso. Registro que não é suficiente para a caracterização da conduta vedada o fato de o Estado, para viabilizar o programa, manter site na internet e servidores para divulgá-lo, conforme relatado no evento ID 44754, não desnaturando só por isso a conclusão de que os benefícios e descontos concedidos se dão por conduto da iniciativa privada. Estou citando o excerto do parecer ministerial nesse sentido. E digo ainda, por outro lado, também se mostra relevante o fato de que o programa Clube do Servidor se caracteriza como uma rede de descontos, não de gratuidade,
havendo, por isso mesmo, a aquisição onerosa dos produtos e serviços por parte dos beneficiários, o que lhe retira o caráter gratuito, afastando também por este fundamento a ilicitude. Quanto ao ponto, o TSE já teve a oportunidade de assentar que, aspas, a adoção de critérios técnicos previamente estabelecidos, além da exigência de contrapartidas a serem observadas pelos pais e alunos, também descaracterizam a conduta vedada em exame, artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições, pois não se configurou o elemento normativo segundo o qual a distribuição de bens, valores ou benefícios deve ocorrer de forma gratuita. Fecho aspas e cito a fonte. E aqui já chegando ao final, presidente, eu digo que em acréscimo, a despeito do representado e do Ministério Público Eleitoral terem afirmado que o programa foi criado em 2017, estando, pois, fora do alcance da norma proibitiva também por esse fundamento, tenho que, nesse ponto, razão não lhes assistem, pois, apesar do decreto realmente ser de 2017, a prova dos autos é no sentido de que a implantação se deu em 2018, ou seja, ano das eleições. Então, esse fundamento eu estou afastando. Por fim, eu também estou afastando o pedido do representado para a condenação do representante em litigância de má-fé. E estou concluindo, senhor presidente, dizendo que com essas considerações, em consonância com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, eu julgo improcedente esta representação. É como voto. Há algum voto divergente? O relator está encaminhando o voto no sentido da improcedência, acolhendo o parecer ministerial. Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Não havendo mais nenhuma matéria a ser julgada, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos.